Glória a Deus. Vocês verem como é gostoso viver a igreja? Hoje eu não estou aqui pregando para vocês. Hoje nós estamos nos movendo para recebermos aquilo que Deus diz que varia. Nós estamos mobilizando vocês na direção e nas instruções que o Espírito de Deus está nos dizendo. E por isso, queridos, a palavra do Senhor diz em Efésios, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ela diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E se nós fôssemos fazer uma investigação mais profunda da palavra de Deus, nós precisamos entender que ela tem coisas muito profundas e que ela nos ensina a fazer. O problema que nós temos muitas vezes na nossa vida cristã é porque nós lemos a Bíblia, mas não praticamos o que ela diz. É a mesma coisa quando você vai ao médico, o médico te examina, ele te dá a receita, e você pega a receita e diz: que receita maravilhosa. E você guarda e nunca vai comprar o remédio. Você não vai ficar bom assim. Nós temos que praticar. Nós temos que ser praticantes da palavra para experimentarmos os poderes que ela tem para nossas vidas. Então a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 até o versículo 30 é esta: ora, vós sois corpo de Cristo. Amém? Aleluia! Hoje um dedo mindinho desse corpo falou. Pequenininho, mas ele disse: eu aprendi o que é o fruto do Espírito. É coisa linda. Nós temos vendo crianças às vezes fazerem orações que adultos não fazem. O Espírito Santo pode usar qualquer um de nós, qualquer um de vocês. Por quê? Porque vocês vão entender durante o processo de vida que nós vamos levar, e nós vamos enfatizar isso, que você é parte do corpo, e você é importante sim nesse corpo. Você não é importante pelo lugar que você mora, você não é importante aqui pela posição que você ocupa, você não é importante aqui porque você tem um status social diferenciado. Não, a sua importância nesse corpo é porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então sua presença é muito importante na casa de Deus. Sua vida é importantíssima dentro da visão celestial para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo usa a quem Ele quer, no momento que Ele quer e da forma que Ele deseja. Eu posso ouvir um amém? Amém. Sabe, irmãos, Deus vai dar experiências muito lindas para você, mas você precisa sair do seu lugar de inércia, entrar, mergulhar na palavra e deixar que essa palavra te use. Deixe que o Espírito Santo tome controle das suas mãos. Deixe que Ele seja em você a força e a glória de Deus em você. Amém? Então, meus amados irmãos em Cristo, a Bíblia diz o seguinte: e a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. E aqui eu vou ser bem rápido, eu vou pular muitas coisas daquilo que eu iria falar hoje, mas fiquem tranquilos, eu disse que isso aqui não é uma mensagem, não é um sermão, isto aqui é um governo. Eu me recordo, eu tive o meu primeiro filho. Eu não, minha esposa. Ela teve o primeiro meu filho. Quando eu completava 23 anos de idade. Totalmente sem experiência. Praticamente saindo ali da adolescência. Eu já era pai, com 23 anos. Minha esposa com 21. Então, você sabe,
sem nenhuma experiência, não frequentei, cadê a Cissa e o Júnior? Eu não frequentei sua classe, você já viu. Aí o que aconteceu? Eu estava meio perdido. E um dia eu e minha esposa resolvemos, em nossa igreja, nós estávamos morando na época nos Estados Unidos, eu estava fazendo faculdade, e nós fomos numa igreja e ali foi oferecido um curso do Dr. James Dobson, talvez uma das maiores autoridades em psicologia infantil cristã. E ali, naquele curso eu aprendi uma coisa. Ele disse assim: a maioria dos pais fracassam na criação dos filhos porque eles não tomam o tempo para ensinar o filho o que é a figura do pai e da mãe. Eu digo, realmente não. Ele disse, sabe o que nós geralmente fazemos? Nós dizemos para o filho, não faça isso. E o menino olha para você e ele vai fazendo. Aí você vai aumentando o tom de voz, até que você chega num lugar e você grita. Aí você diz assim, não faça isso. Aí o menino diz, por quê? Diz, porque sou seu pai. Então ele entendeu o que você é. Pai é para dizer, não faça isso. Ele disse, não façam isso. Leve tempo, ensine seu filho. Mostre para ele o que é a figura do pai, o que o pai faz, por que o pai é importante, por que o pai é usado por Deus, como que a figura do pai vai protegê-lo. E a criança começa a respeitar e querer ser dirigido por você. Mas eu pergunto aqui, no levante a mão, quantos dos pais, homens, têm tirado tempo para falar isso para os seus filhos? E por que eu estou mencionando isso, se nós não estamos falando por família? É porque agora, vamos dizer, eu sou seu pai e vocês são meus filhos. E eu preciso dizer a vocês como é que o Pai Celestial quer lidar com você, que é seu filho. Eu preciso explicar para vocês como Ele vai agir aqui, para que você e eu possamos ser abençoados por Ele. E Ele diz assim, a uns Ele estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos. E aqui existe uma sequência. A palavra primeiramente é a palavra grega proton, que significa primeiro em tempo ou lugar. Ou seja, em qualquer sucessão de coisas. Primeiro em posição, influência, honra. Então veja, existe uma visão estabelecida por Deus na sua palavra. E há 3 ministérios que são fundamentais para a vida da igreja, para a saúde dela, para ela se mover na glória de Deus. O primeiro é a unção apostólica. Em primeiro lugar, Deus estabeleceu uns na igreja assim, com esta unção. Eu estava ouvindo um grande pregador, eu não vou dizer o nome, por questão de ética. Mas eu ouvi aquele homem dizer o seguinte, não existe mais apóstolos na atualidade. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que a palavra do Senhor está dizendo que Deus estabeleceu apóstolos na igreja. É claro que quando você vai ouvir, e você vai pensar no apostolado de Paulo, de Pedro, de João, que são homens, estes serviços apostólicos, e para os quais Deus os enviou a fazer, não, porque eles escreveram as Escrituras Sagradas, e as Escrituras Sagradas estão seladas, mas é pela manifestação apostólica que estes princípios serão o quê? Guardados, serão protegidos. A unção apostólica diz que esta palavra não está atrasada, ela não precisa ser em qualquer maneira atualizada, ela é atual, ela é para agora, é para você e é o poder de Deus para você. E a unção apostólica guarda isso, não negocia isso, ela não vai se render a qualquer ideologia. E ela tem autoridade do céu para guardar a igreja do Senhor Jesus.
Então, esse ministério é importante na vida da igreja. Aliás, ele não é só importante, mas é o primeiro estabelecido para uma ordem de sequencial de manifestações gloriosas do Espírito Santo. Ele diz em segundo lugar, na mesma coisa. Segundo aqui diz segundo em ordem, em sequência e também em lugar. Em segundo lugar, profetas. Aleluia. Profetas. O profeta, ou ministério profético, aqui, não confundam, não é o profeta, ou o ministério profético, não é igual ao dom de profecia. O dom de profecia, o Espírito Santo se manifesta em você, em favor do corpo, para edificação do corpo, para liberação do corpo, ou coisas que Deus precisa atuar. E todos podem operar nesta manifestação gloriosa. Aleluia! Agora, esse ministério profético aqui, que é necessário para a igreja, trata-se de um ministério profético que dá direção espiritual à igreja. Ou seja, Deus nos deu uma direção espiritual. Vocês vão marchar e vocês vão alcançar a minha promessa. E através do ministério profético, Deus haverá de levantar desse púlpito visões e vocês vão chegar lá. Sabe por quê? Porque o ministério profético antevê aquilo que o Espírito vai fazer na igreja. Em segundo lugar, em terceiro lugar, existe o ministério do mestre. Ou seja, em terceiro lugar, mestres. E vocês viram aqui o que está acontecendo? Nada nesta igreja é feito aleatoriamente. Nós temos um propósito em todas as coisas. O dom de mestre ensina o caminho que a profecia traçou. E vocês vão saber caminhar, passo a passo. Porque pelo dom do mestre, Jesus Cristo vai nos mostrar como nós devemos caminhar pelo ensino da palavra de Deus. É por isso que eu estou dizendo para vocês que faz diferença. Porque quando o ministério profético acontece, seus olhos são abertos para enxergar o que Deus está querendo que vocês enxerguem. Mas quando o ministério da palavra, ou o ministério do mestre entra em operação, você vai saber quais são os passos e as diretrizes que Deus dá e os ensinos que Ele dá para que você seja mais que vencedor em todas estas coisas. Agora preste atenção, depois disso, amém? Depois vem o quê? Depois vem operadores de milagres. Uau. É isso. Operadores de milagres são aqueles que Deus utilizará pelo Espírito Santo. Nós vamos ver milagres, prodígios. Não somente dentro desse templo, mas isso vai se espalhar pela rua de Campinas, vai se espalhar pelas ruas de São Paulo, Brasil e o mundo. Aonde Deus nos deu essa autoridade de operarmos como igreja, serão também vividos isto aqui. Por isso agora, amanhã, eu estou indo para o Nordeste para lançar isso aqui lá. Eu vou, todas as igrejas do Nordeste, e todas vão estar na mesma linha que vocês aqui. Nós vamos crescer, nós vamos aprender a ter autoridade no nome de Jesus. Nós vamos ter autoridade sobre demônios. Nós não vamos mais ficar calados e deixar que esses espíritos imundos dominem nossas vidas, dominem nossos filhos. Não, senhores, eles vão cair por terra. Por quê? Porque os dons espirituais vão se manifestar. Para que Deus dá discernimento de espírito? É para você discernir aquilo que está ali. É para que você opere na palavra de Deus e você opere na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. E aí então ele diz assim,
dons de curar, escutem, socorros. Então prepara a carteira. E se Deus nos ordenar e nos guiar, será criado aqui um fundo de socorro monetário. Pastor, o senhor está ficando doido? Não, eu estou ficando organizado. Nós não precisamos ficar com as nossas cabeças lá. A Bíblia diz que na igreja de Atos eles foram cheios do Espírito Santo, e porque eram cheios do Espírito Santo, ninguém passava necessidade. Foi até aí que Satanás inventa astutamente, ele vai na casa de Ananias e enche a cabeça de Ananias de coisa. Ele disse: agora você vai vender tua propriedade, você vai chegar lá e você vai dizer que você vendeu pelo preço cheio. E o que você está dando é o preço cheio, mas você só entrega metade. Só que ele não contava com uma coisa. Ele encontrou um homem chamado Pedro. E que era o Pedro? Apóstolo. Então, quando ele chega lá e entrega aquele dinheiro na mão de Pedro, Pedro olha para ele e diz o quê? Ele disse: Ananias, isto aqui representa o preço total da tua propriedade? Ele disse: sim. Ele disse: quem incitou você a mentir para o Espírito Santo? Depois, agora, hoje, você vai cair morto. E aquele homem expirou ali na presença de todos. Causou temor na igreja toda. E como não tinha WhatsApp, a mulher vem depois. Na mesma coisa. E ela repete, porque eles tinham consentido na mentira, ela também morreu. Venderam um terreno e foram morar no condomínio fechado, na Avenida da Saudade. Gente, nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Nós devemos nos deliciar com Ele, mas entender que Ele é Deus, em nós, a esperança da nossa glória. E eu não vou terminar hoje o sermão. Eu não vou concluir isso aqui, porque nós não temos, mas eu só quero lhe dizer o seguinte: olhe só, depois de socorros, virão governos, amém? Depois, variedade de línguas. Um irmão americano que veio fazer um trabalho aqui, uma certa ocasião, ele chegou para mim e falou assim: pastor, amei o trabalho aqui, foi muito legal. Eu fui intérprete dele a semana inteira, casa em casas e tal. Ele chegou para mim e falou assim: sabe, pastor, eu não concordo com esse negócio de línguas. A gente começou um debatezinho ali teológico. Eu disse: mas por que você não concorda? Ele disse: porque língua é do diabo. Eu disse: por que você está dizendo que línguas é do diabo? Porque duas pessoas que falaram línguas perto de mim, eu repreendi e elas ficaram endemoniadas. Eu disse: essa é a sua base? Isso é. Eu disse: você não sabia que o diabo sabe falar a língua? Fala a língua dele. Mas isso não deveria ser sua base. Aí ele disse: como assim? Eu disse: você acha que eu sou um cristão? Ele disse: com certeza. Você acha que eu sou um cristão bom? Com certeza. Você esteve comigo a semana inteira. Quantas pessoas nós vimos salvas? Ele disse: várias. Eu disse: pois bem, eu falo línguas. Ele olhou para mim e regalou os olhos. Eu disse: agora tente expulsar o demônio de mim. Não é assim, irmãos. Nós vamos ver o Espírito Santo liberar as línguas nesse lugar. Línguas de Deus, não de demônios. Porque se vier falar, vai ser repreendido em nome de Jesus. É aí onde os ministérios consoantes à verdade divina vai cuidar de vocês. E você vai crescer, sua família vai crescer, sua casa será abençoada.
e nós poderemos viver o melhor de Deus nesta terra. E ele diz assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam todas, e aí vem a palavra de instrução. Entretanto, Igreja de Jesus, procurai com zelo os melhores dons. E aqui eu encerro dizendo o seguinte: não é você procurar entre os dons qual é o melhor para você. A palavra melhor aqui não significa em qualidade, porque eu faço uma pergunta para você, eu vou te dar uma escolha. Você deve cortar o seu dedo, ou a orelha, ou o nariz, ou o seu braço. O que é que você escolhe? Vai cortar qual? Por quê? Eu quero meu corpo inteiro. Então eu não posso escolher. Você pode até dizer: olha, meu dedo mindinho, então, já que vai cortar, corta o dedo mindinho. Você vai ficar caindo o tempo todo, porque o dedo mindinho é que dá a sua segurança de pé. Sabia aquele negocinho lá? Parece um pedaço de graveto. Pois é ele que te dá equilíbrio. Se você tirar, você fica desequilibrado. Não vai. Então eu quero dizer para vocês uma coisa: os melhores dons não é você escolher, porque todos os dons de Deus são igualmente preciosos e necessários. Porém, a Bíblia diz melhores no sentido de ser mais vantajoso, com maior poder. Por quê? Porque as manifestações dos dons do Espírito Santo expressam o seu relacionamento e crescimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você não vai parar aqui, você vai o caminho todo, até que você veja a manifestação mais gloriosa de que Paulo fala e revela nessa palavra: o amor. Você pode até curar uma pessoa, mas pode ser impaciente. Você pode até fazer um benefício para outra pessoa, mas você ainda não ser completo. Mas quem tem amor é paciente, é generoso, não se ufana, não se ensoberbece, não trata mal os outros, não folga com a injustiça, mas se alegra na justiça e na verdade. Esta é a manifestação que Deus quer vocês. E quando Ele selar vocês no amor dEle, pode ter certeza que quando Jesus Cristo aparecer nos ares, você e eu seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E assim a igreja estará com Ele. Esta é a igreja que será transformada, uma igreja completa, uma igreja sã, sem mácula e sem, como disse o pastor Hildo, sem rúcula. E alguns irmãos vão dizer amém, porque não gosta de rúcula, mas eu estou falando de rugas. Vocês entenderam? Por isso eu disse, eu não estou pregando para vocês, eu estou direcionando vocês hoje. Eu estou colocando vocês no caminho, o caminho para a excelência, porque os dons do Espírito Santo serão vistos nesta igreja. Aguardem. Mas pastor, nós não já temos visto os dons do Espírito Santo? Claro, eu não estou falando que nós não temos visto. Eu vi o Espírito Santo aqui agindo já em muitas formas e maneiras, mas eu estou dizendo que nós vamos vê-lo movendo-se e agindo, o quê? Intensamente na vida de todos vocês. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas hoje é isso que eu estou dizendo para vocês. Aqui eu encerro, e toda essa estrutura de escola dominical representa uma coisa: Deus está levantando nesta igreja o ministério do ensino, e Deus está levantando nesta igreja o ministério profético, e Deus está levantando nesta igreja o ministério apostólico, e nós vamos sim chegar ao lugar que Jesus quer que cheguemos. Aqueles que creem digam amém. Amém. Eu vou fazer uma coisa. Obrigado. Pode aplaudir Jesus, que é Ele que vai fazer tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu acho? Sinceramente, vocês são as pessoas mais lindas do mundo. As ovelhas mais lindas do mundo estão aqui na Ágape.
Me perdoem vocês, pastores, que estão assistindo depois aí, mas essas aqui são as mais bonitas. Estou brincando. É que a igreja, ela é uma igreja muito maravilhosa. Vocês são maravilhosos. E eu tenho certeza que Deus ama vocês tanto, que nós vamos ver todas essas coisas em breve, sendo o nosso DNA. Uma pessoa vai entrar ali e vai receber a paz do Senhor. Uma pessoa nunca vai sair por ali sem receber um abraço ou uma bênção do Senhor, porque entrou na casa de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso.